Good evening, people. My name is Samuel and I'm an English teacher. Eu sou o Samuel e eu serei o seu professor de inglês agora. E o que acontece? Nós vamos dar várias dicas nesses vídeos about in English, sobre inglês. E nós vamos iniciar falando de verb to be, que seria verbo to be, aquela matéria bem chatinha que nós ficamos estudando o ensino médio inteiro. Basicamente, o ensino médio a gente só aprende o verbo to be. Em poucos minutos nós vamos aprender esses 3 anos do ensino médio todinho se tratando de inglês, tá, pessoal? E verbo to be é a forma mais básica do inglês. A gente não consegue aprender as outras matérias sem saber o verbo to be de cor. Para iniciar, para saber verbo to be, inicialmente nós precisamos conhecer os nossos subject pronouns, que seriam os nossos pronomes pessoais. Não tem como sem saber os nossos fulanos, digamos assim. Por quê? Todo verbo to be tem uma pessoa, e essas pessoas seriam os pronomes pessoais em inglês, tá, pessoal? O que acontece? Nós temos o sujeito. Primeiro sujeito I, que seria eu. Nós temos o sujeito you, que seria você. Temos o sujeito he, que seria ele. She seria ela. It é ele ou ela para coisas neutras, animais, objetos, coisas que em geral não têm sexo. Eu não consigo distinguir se é macho ou fêmea. Nós teríamos o sujeito we, que é nós. Temos o sujeito you, que é o plural de cima, vocês. E they, que é o plural, eles ou elas, tá, pessoal? Repare, cada fulano, cada sujeito, ele tem o verbo to be correspondente. Então, cada sujeito, ele tem um verbo to be que te apetece. Sujeito I, nós temos o am, you, are, he, is, she, is, it, is, we, are, you, are e they are. O que acontece? O que é verbo to be? O verbo to be, pessoal, nada mais é do que 2 verbos em português. Ou é o verbo ser ou o verbo estar. E eu só vou utilizar o verbo to be quando eu quiser, obviamente, utilizar ser ou estar numa frase. Se eu não quiser falar ser ou estar, não vou utilizar verbo to be, tá, pessoal? Mas eu preciso antes, saber essas pessoas, saber o que significa essas pessoas, tá, pessoal? E o que acontece? Como eu falei para vocês, cada sujeito tem um verbo to be correspondente. Por acaso eu poderia utilizar o is com o sujeito you? Never, nunca. Por quê? O is só posso utilizar para o sujeito he, she ou it. Pessoal, preste atenção nesta frase. Se o verbo to be significa ser ou estar, e eu quero fazer uma frase em português, preste atenção, em português primeiro. Eu sou feliz. Primeiro eu preciso identificar. Essa frase, ela tem verbo to be? Tem ser ou estar? Tem. Eu sou feliz. Então eu vou utilizar verbo to be em inglês na frase, professor? Sure. For sure. Claro que vou. Só que eu preciso primeiro saber, o sujeito da frase. Sujeito eu. In English, em inglês, quem seria o sujeito eu? Seria o sujeito I. I. Tem verbo to be na frase, professor? Tem o verbo to be. Eu posso ser ou estar. Sou. E qual é o verbo to be para o sujeito I? É o verbo to be am. Ah, professor, mas eu não sei como é que fala feliz em inglês. Feliz seria happy. Só o que acontece, pessoal? Vocabulário é decoreba. Essas palavras soltas, feliz, zangado, triste, isso eu só vou aprender decorando. Então nós temos a nossa primeira frase em verbo to be, em inglês, no verbo to be, tá? Com o verbo to be, pessoal. E o que acontece? Tem verbo to be na frase. O verbo to be, nós temos 3 formas. Nós temos a forma afirmativa, que é essa. Nós temos a forma interrogativa e nós temos a forma negativa. Se por acaso eu quiser negar todas as frases, toda forma negativa em inglês tem o chamado not.
que seria a forma negativa do inglês. Só que o not ele nunca pode ficar sozinho numa frase, tá, pessoal? Ou ele vai ficar com o verbo to be, ou auxiliar, que nós vamos aprender futuramente. O que acontece? Se eu quiser negar essa frase, eu sou feliz, I am happy, basta acrescentar o not. E o not vai ser incluído aonde? Vai ser incluído sempre após o verbo to be. Exemplo, forma negativa, eu sou feliz. Quero falar, eu não sou feliz, sujeito, I, verbo to be desse sujeito, que é o am, verbo to be, está colocado? Depois do verbo to be, se eu quiser negar, eu vou incluir sempre o not. Então, ó, I am not happy. Eu não sou feliz. Então, fizemos forma afirmativa, forma negativa e a forma interrogativa, teacher. Como eu posso fazer? Forma interrogativa é muito simples. Repare que sujeito, verbo to be. Afirmei. Primeiro sujeito, depois verbo to be. Negar. Sujeito, verbo to be. E eu incluo um not sempre após o verbo to be. Foi feito aqui. Neguei a frase. Se eu quiser interrogar, o verbo to be, ele inverte de lado com o pronome pessoal, com subject pronouns. Então ele muda de lado. Na forma interrogativa, o verbo to be vem para frente do sujeito. Na forma afirmativa, por exemplo, eu vou colocar o verbo to be na frente, depois eu vou colocar o sujeito, depois eu vou colocar o restante da frase. E o ponto de interrogação, claro. Então, forma afirmativa, I am happy. Forma negativa, I am not happy. E forma interrogativa, am I happy? Então, pessoal, verbo to be is very simple. É muito simples. Só preciso saber quando utilizar. Só vou utilizar quando eu quiser falar ser ou estar nas frases. E eu preciso saber o verbo to be correto, de acordo com quem? De acordo com o sujeito da frase. Tá, pessoal? Só vou utilizar de acordo com o sujeito da frase. Mas, por exemplo, teacher, não quero utilizar verbo to be. Eu quero falar uma frase que não tem verbo to be. Por exemplo, utilizei aqui o exemplo, eu sou feliz. Eu sou feliz tem verbo to be, tem o verbo ser ou estar. Mas, por exemplo, nessa frase aqui, eu sou feliz, nós acabamos de ver que tem o verbo ser estar. Eu